Gente, conforme eu previ, eles vão fechar o X antes da eleição, a menos que haja uma resistência que nada indica que vai haver. O aviso de ontem foi o balão de ensaio para testar se a mídia continua bem treinadinha, e ela continua. A repercussão foi de chamadinhas de quarta ou quinta força aí nas primeiras páginas. Afinal, por que mais, né? O X tem hoje uma base de mais de 22 milhões de usuários ativos no Brasil, que é a quarta maior do mundo. Mas o que é que são 22 milhões de brasileiros para o Alexandre de Moraes e para o Estado Democrático de Direito da claque dele? Rigorosamente nada, gente. Nós estamos na iminência de sairmos da lista dos melhores amigos para entrarmos na lista de membros honorários do clube restrito dos campeões mundiais da opressão. É China, Coreia do Norte, Irã, Turquemenistão, Rússia, Mianmar. São esses os únicos países que expulsaram o Twitter do seu território. E que não haja engano, gente. Ninguém vai vir libertar o Brasil, senão os próprios brasileiros. Se derem esse trabalho com disposição de enfrentar a fúria que isso vai pôr em cena e já. Gente, esse é um caminho sem volta. Um país que é tomado uma vez pelo mesmo tipo de opressão que define o clube aí para o qual nós estamos entrando, vai ver, eventualmente, depois de 70 anos ou mais, né, mudar o nome do partido do czar, né, e o nome dos títulos dos barões dele, né, dos oligarcas deles, dos campeões nacionais deles, mas não vai ver nunca mais acabar a condição de escravidão do seu povo. Cara, o momento é de extremo perigo, né? A destruição do pouco que havia de educação no país pelo PT aí nos últimos 40 anos foi de tal nível, né, que o Brasil transitou batido da quase democracia aí em que ele chegou a esbarrar algumas vezes para o clube das 7 piores ditaduras do mundo, sem ter repertório nem para identificar, nem para definir com palavras o que está acontecendo com ele. Por mais que se chute a máquina, a ficha não cai. Os jornalões começaram aí a manifestar a leve desconfiança de que o Alexandre de Moraes talvez não esteja seguindo exatamente o devido processo legal, né? Mas nunca no que tange aos terroristas de batom aí do 8 de janeiro. Né? Eles não conseguem mais aplaudir a ditadura do Nicolás Maduro, mas não têm coragem de dar o passo lógico subsequente, que é identificar a fraude do Maduro com a fraude do Brasil, né? Reconhecer nos antecedentes imediatos e nas ações subsequentes à eleição de lá e daqui, né, os mesmos métodos foram usados, né, com a mesma justificativa, com o mesmo discurso. A única diferença é aquela que o próprio Maduro, né, já tinha destacado. Aqui, as urnas do Lula, desde sempre, não produzem aquelas atas aferíveis que o Maduro precisou esconder. A covardia da imprensa, gente, é o que permite que o Lula continue fazendo com a ditadura do Maduro o que a imprensa faz com a ditadura do Lula, né? Fingir que não está vendo. É isso que permite também que um Luiz Roberto Barroso assine impunemente uma sentença da nossa Corte Suprema para afirmar que o Alexandre de Moraes não é o Alexandre de Moraes, quando ele salta de um tribunal para outro para fabricar provas contra as pessoas que ele decide linchar. É isso que permite, finalmente, que o Alexandre de Moraes fabrique provas contra ele próprio, né, pelo expediente grosseiro de juntar nos autos de um processo vídeos falsificados para perseguir uma família, aquela lá do aeroporto de Roma, sob o mutismo da mídia do STF, covarde e com endosso do Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet. É assim mesmo que funciona, gente. Quem vive de teta
pula sempre para o lado que ele sente que está ganhando a condição de controlar a vaca. E diante disso tudo, gente, a oposição da cidade mais desenvolvida do país brinca de Pablo Marçal. Estão me perguntando o que é que eu tenho para sugerir. Eu sugiro que vocês aprendam com a esquerda, que é quem sabe tomar e manter o poder, né? Que vocês votem com seus, não votem com seus hormônios, votem com o cérebro. Qualquer radicalismo, gente, é imbecil. Eu vou defender até a morte o direito dos radicais de um lado e do outro de expressarem o seu radicalismo, apenas porque a história é o meu tema, né? E a história confirma, sem nenhuma exceção, que não existe meio termo. Ou você combate os radicais com argumentos, ou vai prevalecer o radical que primeiro se armar e partir para o assassinato. É por isso que eu defendi no passado, gente, o direito à existência e à livre expressão dos imbecis da esquerda que eu ajudei a tirar da prisão. E é por isso que eu defendo hoje o dos imbecis da direita que eu estou ajudando a tirar da prisão. Mas eu nunca me iludi nem por um minuto com a imbecilidade, tanto de uns quanto dos outros. Os radicais da direita são tão imbecis quanto os radicais da esquerda. Imbecis e nocivos, né? E dar ouvidos para esses caras é se tornar imbecil também. Eu não tenho elementos para dizer o que o Pablo Marçal vai provar que ele é no futuro, mesmo porque não vai haver esse futuro, né? O Brasil está muito provavelmente no limiar da última eleição que vai haver no país, com um mínimo de esperança de que não seja uma eleição à la Nicolás Maduro. Mas age como um bombeiro que, diante do maior incêndio da sua vida, resolve jogar fora o seu equipamento antifogo, testado e aprovado, né? E enfrentar as chamas com um equipamento novo comprado de um camelô. Enganos como esse, gente, têm se mostrado catastróficos ao longo da história. O Congresso brasileiro, que é o único poder da República que ainda se arrasta, está dividido em 3 terços. O da resistência, o do centrão e o da ditadura. O centrão é a bola dividida. Está lá a política corrupta, mas também está lá a política profissional. Dividir o voto da resistência democrática é arriscar fortissimamente eleger o Boulos. E se isso não acontecer e for eleito esse Marçal, cujo partido não existe, né, e o pouco que existe está até o pescoço afundado no crime, é acabar com toda a possibilidade de resistência futura. O sucesso da esquerda radical excludente, gente, é radicalizar o outro lado, porque isso fornece a desculpa para ela excluir o outro lado definitivamente do jogo. Política, para além da guerra, é um jogo que exige sangue frio, paciência e maturidade. É por isso que eu insisto, gente. Vote com os miolos e não com os hormônios, porque é altíssima probabilidade desta ser a última vez. Não dá para brincar com isso.